Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, artístico e literário. E hoje eu vou trazer mais uma pesquisa, uma consulta feita ao Gemini, a inteligência artificial do Google. É uma pesquisa a respeito de filosofia estética, na verdade de história da arte. Bom, a pergunta que eu fiz para ele foi sobre a questão do belo para a antiguidade clássica, né? Então, qual é a diferença entre o belo para a filosofia clássica e o sublime para a filosofia moderna? Bom, veja que nós já tivemos aqui anteriormente um vídeo que se aprofundava mais no conceito de sublime para a filosofia moderna, objetivando buscar a diferença, o que distinguia, né, o sublime, esse conceito moderno, entre a filosofia de dois pensadores, né, entre o Edmund Burke e o Immanuel Kant. E hoje, ao contrário, nós vamos retroceder talvez uma pergunta anterior, né, que deveria ter sido feita, que é como ao longo da história da arte houve essa mudança, essa diferenciação, né? Como é que a gente pode distinguir o que era o belo para os antigos para o que é o belo, o sublime para os modernos. O conceito de sublime conseguiu se tornar mais amplo e permitir que algumas alterações fundamentais pudessem ocorrer nesse entendimento sobre o que é uma virtude artística. Então vamos ver aqui qual foi a resposta que a inteligência artificial, o Gemini, né, a inteligência artificial do Google, nos deu para essa questão tão interessante, intrigante e fundamental para a compreensão da história, da evolução, né, da história da arte. Aqui o Gemini respondeu, né, o belo na filosofia clássica e o sublime na filosofia moderna, uma comparação. Bom, antes de dar continuidade, fica claro que os dois principais pensadores que marcaram esse entendimento para a filosofia clássica viviam na Grécia Antiga e eram Platão e Aristóteles. No entanto, para a filosofia moderna, os que primeiro, digamos, tiveram influência na definição, trouxeram em suas próprias obras essa tentativa de definir o sublime, foram Edmund Burke e Immanuel Kant. Que a inteligência artificial respondeu, né? A concepção de beleza e sublime evoluiu significativamente ao longo da história da filosofia, apresentando nuances e ênfases distintas nas diferentes épocas. Bom, então ele vai começar falando sobre a beleza, né? O conceito de belo para os gregos antigos, né? Para a filosofia clássica. Então, na filosofia clássica, especialmente na Grécia Antiga, o belo estava intimamente ligado ao bem e à verdade. A beleza era vista como uma qualidade intrínseca das coisas, uma expressão da perfeição e da harmonia do universo. As obras de arte, por exemplo, eram consideradas belas na medida em que imitavam a natureza e revelavam a ordem cósmica. Então era uma reprodução fiel da natureza. Sobretudo a gente vai pensar aqui em relação à bondade, né? O belo é o bom para Sócrates, né? Na obra de Platão. E também a ideia de fiel reprodução da natureza mais para Aristóteles. Agora veja, é interessante por quê? Porque a ideia de trazer a beleza pela essência, revelando a essência das coisas de forma objetiva, ela vai estar também muito pensada na filologia, né? Quando se entende, sobretudo Aristóteles, entende na filologia que a palavra, ela também carrega, ela também não pode ser adulterada porque ela carrega, ela espelha a essência das coisas. Algo que só vai ser rompido também lá pelos modernos, começar a ser rompido por nominalistas, né? Como Duns Scoto e Guilherme de Ockham. Então, voltando aqui à resposta, né? A característica do belo clássico se configura, né, pela harmonia e proporção. Então, a ideia de haver uma simetria, harmonia, proporção, a beleza era associada a formas perfeitas e equilibradas. E imitação da natureza. A arte imitava a natureza para revelar sua beleza intrínseca. Ligação com o bem e a verdade. O belo era visto como uma manifestação do bem e da verdade. Importante mencionar aqui que essa visão antiga, ela permeava sobretudo Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Certamente se você chegasse para o Protágoras, para um sofista, isso não teria, eles certamente estariam aí questionando esse conceito de bem, né? Eles estariam mais propensos a um relativismo sofístico. Caráter objetivo, né? Então, por que o caráter objetivo? Né? O que diferencia o caráter objetivo do caráter subjetivo? O caráter objetivo é o caráter que a arte se configura pela beleza do objeto em si. Ou seja, por isso então se volta para a essência. Os critérios, eles são quantificáveis, eles estão próprios no objeto, a beleza está nele. Então você, por exemplo, você tenta reproduzir fielmente o sol, né? Porque a beleza está no sol. E quanto mais próximo
a sua imagem for do Sol, e o Sol é digamos, a visão, a perspectiva, o Sol ele é um objeto, e como objeto você tem um critério matemático para se definir se você está se aproximando da realidade ou se distanciando da realidade. Então, na medida em que você faz um Sol diferente na sua pintura do que é o Sol, ou você faz uma arte que se distancia da natureza, você tende a satisfazer menos os critérios de beleza e, consequentemente, sua arte é menor. Então, por isso é um critério objetivo, ele está no objeto e ele é matemático, quantificável, né? Você rapidamente define se é belo ou se não é. Ou se está mais belo ou menos belo, né? Então, um critério objetivo. Então, assim era o entendimento dos antigos, né? A beleza era considerada uma qualidade objetiva das coisas, independente do observador. Vamos para o sublime agora na filosofia moderna. Os modernos romperam com essa tradição. Eu já tinha falado isso na outra pesquisa que eu tinha feito, porque a ideia de sublime ela não é uma ideia que nasça de forma identificável com Edmund Burke ou Immanuel Kant. Não, na verdade esses dois foram os primeiros pensadores que trouxeram à tona uma ideia que já circulava dos círculos letrados da época, né? Então era uma ideia que não se tem como apontar quem foi a ideia de sublime, qual foi o moderno responsável por essa ideia. Não dá para você apontar isso, mas você aponta, pelo menos de forma objetiva, quais foram os que trouxeram pela primeira vez isso à tona em suas obras, né? Que foram justamente Edmund Burke e Immanuel Kant. Sublime na filosofia moderna, né? Com o advento da modernidade, a concepção de beleza se diversificou e emergiu um novo conceito, sublime. Os filósofos, né, Edmund Burke e Immanuel Kant, exploraram essa ideia associando-a a experiências de admiração, temor e respeito diante da grandeza e da força da natureza ou de ideias que transcendem a compreensão humana. A palavra que eu gosto de usar para definir o sublime, e que aqui a inteligência artificial não trouxe, é reverência. Você se sente diminuído frente a algo na natureza que te causa um impacto tão grande, muito definido, por exemplo, na obra do Alain de Botton, né, A Arte de Viajar, e também na investigações filosóficas sobre a arte, sobre a questão do sublime, né, do próprio Edmund Burke, a ideia de você estar num penhasco gigantesco, diante de um rochedo que te coloca no seu devido lugar diante da natureza, ou seja, que você é uma pulga cósmica, né? Quando você tem esse sentimento de que essa percepção que a natureza esfrega na sua cara a sua insignificância, aquele temor, aquela forma, digamos, aquele sentimento de te deixar estarrecido, você fica estupefato ante a grandiosidade, a grandiloquência, a magnanimidade da natureza, ali, né, você tem esse sentimento do sublime. E por isso eu falo da reverência, né? Então, características do sublime moderno, né? A imensidão e poder. O sublime está ligado às experiências diante das forças superiores, como tempestades, montanhas ou mesmo o infinito, né? O infinito, que é um conceito bastante moderno e inclusive um conceito curiosamente bastante criticado naquele ensaio do Oscar Wilde, A Decadência da Mentira, né? Ele falou que o infinito, de certa forma, intimidou as mentes mais criativas, né? Algo interessante, inclusive, naquela obra. E eu não tenho ainda juízo sobre essa questão. Bom, misto de prazer e dor. A experiência do sublime pode ser ambivalente, provocando tanto prazer quanto dor. Então, o sublime, ele é um conceito, ao contrário do conceito de belo, que é um conceito objetivo, em que você tem maneiras matemáticas quantificáveis de definir se está mais belo ou menos belo. O sublime não, o sublime ele é subjetivo, ele não está no objeto, ele está no sujeito. Então ele está no sujeito observador que observa o sol, por exemplo. E portanto, eu posso achar uma coisa extremamente sublime e você não. Não há uma forma objetiva de se afirmar quem está com a razão. É por isso que o subjetivo dá justamente essa ideia de imprecisão, né, na hora de firmar, balizar os seus critérios, né? O sublime é uma experiência individual e subjetiva, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. E, inclusive, a própria ideia de sublime vai abrir margem para que, por exemplo, pintores como Edvard Munch, né, pinte o Grito, né, um quadro visivelmente ali do expressionismo, é um quadro feio, vamos dizer assim, um quadro que te causa uma energia ruim, né, onde você vai olhar e vai dizer, nossa, mas é o grito, é o pavor, a angústia humana retratada ali, as cores sombrias e no entanto, tudo não há simetria nenhuma, tudo distorcido, no entanto, você reconhece ali o sublime, né, uma obra de arte superior. Claro, reconhece isso de forma subjetiva. Há quem vai achar que não goste, né, da arte moderna, enfim.
a subjetividade, isso justamente porque a subjetividade é um caráter inerente à arte moderna, ao conceito de sublime. A transcendência, o sublime, aponta para algo que ultrapassa a experiência sensível e a compreensão racional, né? Então, tem essa questão da transcendência também envolvendo o sublime, né? Da transcendência que está muito ligada, inclusive, ao pensamento de Edmund Burke. Né? O sublime aponta para algo que ultrapassa a experiência sensível. Eu também, Immanuel Kant, que é um idealista, né? É alguém que vai ter ainda mais, digamos, ceticismo em relação à empiria, né? A experiência sensível. Diferenças entre o belo clássico e o sublime moderno, né? Então, a característica do belo clássico e o sublime moderno, o belo clássico tendo uma natureza objetiva, intrínseca às coisas, enquanto o sublime vai ter uma natureza subjetiva, né? Ligado com a experiência individual. Em resumo, o belo clássico está associado à harmonia, à proporção e à imitação da natureza, enquanto o sublime moderno evoca sentimentos de admiração e respeito diante da imensidão e da força que transcendem a compreensão humana. O belo clássico é uma qualidade intrínseca das coisas, enquanto o sublime é uma experiência subjetiva e individual. Então é isso. Aqui, por isso, portanto, os modernos abriram margem para que você pudesse se distanciar da reprodução fiel da realidade na arte, você tivesse legitimado a fazer uma arte que fosse mais subjetiva, onde os critérios para se definir a qualidade artística, a virtude artística, dependessem menos da reprodução da natureza em si e mais do sentimento que cada pessoa carrega inerente a si, isso sobretudo no movimento expressionista. No começo, esse rompimento na pintura vai se dar sobretudo com o impressionismo, em seguida vai ter o expressionismo. E dali por diante a gente vai ter inúmeros movimentos, o abstracionismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo, são todos movimentos interessantíssimos. Certamente que os critérios, a gente vai, na minha concepção, veja, por isso que eu falo que a arte moderna é bastante subjetiva, na minha concepção isso permitiu o enriquecimento da arte, porque a gente passou a ter aceito como arte coisas que não reproduzem fielmente a realidade, que expressam a visão subjetiva que cada um tem dos objetos, e por vezes há que se reconhecer que há uma beleza diferenciada, expressou muito mais a visão do artista do que propriamente a natureza, né? E isso veio inclusive, sobretudo na pintura, postergar o valor da arte, porque se a arte estivesse presa à fiel reprodução da natureza, a fotografia, o advento da tecnologia da fotografia iria fazer a arte ser superada, já que com certeza uma fotografia reproduz fielmente a natureza de forma muito mais precisa do que qualquer pintor poderia conseguir. Então logo a tecnologia iria superar o homem e fazer com que o homem perdesse o seu valor artístico. Talvez nesse sentido, sobretudo, tenha sido a importância que os pensadores modernos, que toda a compreensão do sublime trouxe para a arte, não deixar a arte ser superada pela tecnologia. É isso, gente. Não pretendo me estender muito mais. Espero aí que esse vídeo tenha sido muito interessante para você que me assiste, para os seus estudos, né, da história da arte, sobretudo, e filosofia estética também. E agradeço muito a todas as pessoas que aqui comentam, compartilham, curtem os vídeos. Isso nos ajuda muito a nos mantermos aí firmes na produção de vídeos, assim como também, sobretudo, agradecer muito às pessoas que viabilizam esse canal através de apoio financeiro, seja de maneira avulsa pelo Pix ou de uma maneira programada, né, pelo Apoia-se. Todos os links estão disponibilizados aqui no campo de descrição e incluo também aí os links do convite que eu faço para que vocês participem dos grupos, principalmente o grupo de Facebook, que está ali, ou me sigam no Instagram, no próprio Facebook. Né? Todos os links estão aqui disponibilizados. Agradeço demais a sua audiência até esse ponto, né? E convido para o próximo vídeo. Um abração, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados sobre arte e cultura.
Participe, você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que nos ajudam apoiando financeiramente o canal. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram estão disponibilizados no conteúdo de descrição desse vídeo. Por fim, não deixe de conhecer o nosso outro canal, o Tube Cult, onde falamos sobre cinema e música. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.